Olá, vamos falar sobre equidade de gêneros no Brasil? Mas eu gostaria de propor que a gente olhasse para essa questão por um outro ângulo, não apenas da justiça com as mulheres, mas que a gente olhasse para a questão da equidade de gêneros de uma maneira mais global, mais sistêmica, orientada para a redução da pobreza e para ganhos de competitividade no nosso país. Porque a equidade de gêneros está relacionado a tudo isso. E eu espero que nessa aula a gente consiga perceber todas as variáveis sistêmicas que estão impactando aqui nesse nosso esforço. Se nós olharmos para o Brasil e olharmos para o mundo, nós vamos ver uma forte tendência ao envelhecimento da população. Pode parecer que isso não tem nada a ver com equidade de gêneros, mas quando o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial começaram a discutir a importância de fazer um ranking de países por equidade de gênero, tinha uma questão correlacionada com essa. Aliás, tem uma questão correlacionada com essa. Nós temos a necessidade de aumentar a qualidade e a quantidade de mão de obra jovem nas economias. Essa questão briga com a questão do empoderamento feminino e da remoção da miséria? Não, são objetivos que cooperam e é importante a gente olhar para eles. A taxa de fecundidade vem caindo muito no Brasil. E isso tem a ver com a forma como as mulheres e as crianças são tratadas na nossa sociedade e dentro da nossa economia. A tarefa de cuidar das crianças e dos idosos é fortemente uma tarefa feminina entre nós. Como acontece também da gente ter a tarefa hoje sobreposta a essa da mulher tendo que ser arrimo de família. Em 38% dos lares brasileiros, a mulher é o arrimo de família. Nós temos uma alta taxa de abandono masculino do lar, principalmente nas famílias mais pobres, e essas mulheres, numa posição extremamente vulnerável, precisam sair para o mercado de trabalho, deixando as crianças, muitas vezes, em situação inadequada, em situação de risco, também vulneráveis, tendo esse desafio de, se eu ficar em casa cuidando das crianças, morremos todos de fome. Com o compartilhamento das redes sociais, com o aumento da informação e da educação formal e informal das mulheres, essa educação informal estando relacionada ao aumento do acesso à informação sobre a dependência das mulheres em caso de maternidade e o tipo de vida que ela pode acabar levando por conta disso, é responsável por essa aceleração da queda de fecundidade em todas as classes sociais. As mulheres optam por ter menos filhos em todas as classes e na classe C, D, E também. Então, se nós olharmos para a década de 50, nós tínhamos uma média de 7 filhos por mulher. Hoje nós estamos aí com uma média hoje de 1,5, porque essa reta continua caindo. Eu não vi os dados do censo, deve estar para sair agora, mas nós temos dados parciais que mostram que a questão da fecundidade está caindo para bem abaixo da taxa de reposição da população, então o envelhecimento pode ser mais veloz do que a gente estava estimando naquele primeiro slide. Aqui está a taxa de projeção feita em 2018, mas a gente percebe aqui que o que o IBGE fez nessa taxa de projeção? Ele, mais ou menos, prevê uma estabilidade em 1,59. Mas os estudos e as entrevistas com as mulheres mostram que isso pode não ser real e que, na realidade, essa previsão seja de uma queda ainda maior na taxa de fecundidade total. Por que isso? E o que isso tem a ver com a questão da desigualdade de gêneros? Nós já falamos aqui algumas coisas. As mulheres são sobrecarregadas com a segunda jornada, são femininos o trabalho de cuidado das crianças e o trabalho dos idosos,
e isso faz com que as mulheres tenham desvantagens na hora de entrar no mercado de trabalho que não estão ligadas somente à questão do preconceito contra as mulheres, mas também com a dificuldade de produzir suporte para que as mulheres possam conciliar a vida profissional com vida pessoal sem gerar fragilidade das crianças. Quando nós olhamos para o Fórum Econômico Mundial, que produz desde 2008 um estudo de acompanhamento dessa desigualdade de gêneros globalmente, a gente viu que o Brasil caiu da 62ª posição nesse ranking, que foi a melhor posição brasileira desde que o ranking foi criado, em 2012, para a 92ª posição em 2020. Por que isso? Isso é um retrato da exclusão das mulheres no domínio da economia formal, da liderança nas empresas públicas e privadas e da participação política das mulheres. É isso que nos coloca nessa 92ª posição. Mas nós temos coisas a comemorar no Brasil. Quando a gente mergulha nesse ranking, e está aqui o link para quem quiser olhar, o Brasil está no grupo dos países que atingiram, então, em primeiro lugar no mundo, países que atingiram igualdade entre os gêneros no acesso à saúde e educação. Igualdade não. No Brasil, as mulheres têm mais acesso à educação e à saúde do que os homens. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para o Censo Nacional de Educação, a gente vê que, disparado, o grupo mais bem educado do Brasil é o grupo das mulheres brancas, seguido pelo grupo dos homens brancos, em segundo lugar, das mulheres negras em terceiro lugar e dos homens negros em quarto. A posição dos homens negros é bastante ruim, eles têm a maior taxa de evasão escolar, a maior taxa de abandono total dos estudos, a maior defasagem em idade séria e a pior performance dentro desse grupo. Por quê? Porque eles são filhos dessas mulheres vulneráveis que precisam sair de casa para trabalhar e deixam os filhos na vulnerabilidade. Essas mães conseguem ainda controlar um pouco as meninas e garantir que as meninas estudem um pouco mais, mas elas perdem controle dos meninos com cerca de 14 anos. De 14 a 15 anos, a mãe não consegue mais manter esses meninos na escola e esses meninos são os mais vulneráveis ao aliciamento do crime e são eles aqueles que mais morrem por violência na nossa sociedade. Então, a questão da violência, da mortalidade masculina, está correlacionada com a vulnerabilidade feminina. Então, essas diferenças não nos dividem, elas nos unem. O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Quando nós olhamos para a situação salarial das mulheres, nós vemos que as mulheres têm um gap salarial bastante grande em relação aos homens. Mas espera aí, nós não estamos nos Estados Unidos, onde o patrão pode livremente estabelecer salário de acordo com gênero, raça, credo ou religião. No Brasil, nós temos uma lei que obriga que 2 indivíduos no mesmo cargo e função ganhem os mesmos salários. Então, da onde vem o gap entre gêneros no Brasil? Vem, na realidade, do fato da gente ter uma concentração muito grande de mulheres em empregos mal remunerados e um número bastante grande de mulheres também fora de posições gerenciais e de liderança. Então, a massa salarial feminina é menor do que a massa salarial masculina. E essa desigualdade que está relacionada à maternidade reflete lá na questão da violência, na questão da mortalidade dos jovens homens dentro da nossa sociedade. Então, como é que nós podemos encarar esse desafio e como é que nós podemos pensar sobre ele? Porque se nós chegamos nos primeiros lugares em acesso à educação e saúde, nós não podemos dizer que a nossa sociedade discrimina como outras. Nós temos diferentes formas de discriminação e a gente precisa entender isso. Quando a gente olha para os países que estão como a gente, no topo desse ranking, nós vamos ver que são os países nórdicos europeus, Israel, países que, na verdade, trabalharam muito para garantir essa igualdade. Tem países asiáticos e da África subsaariana que não colocam as meninas nas mesmas escolas, que os meninos muitas vezes não colocam em escola nenhuma, que discriminam e acham que mulheres não deveriam estudar ou que mulheres não deveriam fazer determinados cursos. Nós não temos isso no Brasil.
se a minha filha, ou a sua filha, ou a filha de qualquer um decidiu fazer medicina, engenharia, nós vamos ficar felizes e apoiar, nós não vamos dizer que isso não é carreira feminina, e do mesmo modo a gente não diz que os homens deveriam ter mais acesso à saúde, porque a vida dos homens é mais importante do que a vida das mulheres. Isso simplesmente não existe aqui no Brasil. O tipo de discriminação que acontece aqui, ele está relacionado muito mais à nossa desorganização do que, de fato, um processo cultural de desvalorização. Como assim desorganização? Ora, para que as mulheres possam progredir na carreira, nós deveríamos ter acesso à maternidade. E essas coisas vão se linkando. Como nós não temos acesso a apoio à maternidade e como nós não temos uma parceria dos homens no cuidado com os filhos, nós acabamos gerando essa situação das mulheres com dupla jornada e tendo dificuldade de progredir nas carreiras. A mesma coisa aparece na política. Quando nós perguntamos para as mulheres, mas por que vocês não querem vir para a política? Normalmente o que elas dizem é, peraí, eu tenho velho para tomar conta, eu tenho criança para tomar conta, eu tenho que pagar as contas da minha casa, eu tenho pouquíssimo apoio, que tempo que eu vou usar para fazer política? Então, quando a gente olha para esses nossos esforços de criar cotas e criar indicadores, a gente está tentando resolver pelo resultado e não pela causa. Se nós conseguirmos estruturar melhor o suporte à maternidade, nós resolvemos muitos problemas numa tacada só. É uma tacada difícil, que demanda colaboração, mas que é possível se tiver claro os desafios que nós temos pela frente. Olha que coisa curiosa. Segundo o Censo de Educação Superior do INEP, o número de concluintes em graduação presencial no Brasil foi de 59% de mulheres para 40,1% para homens. O percentual é similar para mulheres formadas em nível de doutorado, mestrado e doutorado. Então, fica uma pergunta: se mais mulheres se formam em todos os níveis educacionais, como se tornam minoria nas organizações? E como ficam as organizações diante da evidência de que diversidade de gênero impacta favoravelmente o resultado financeiro e de inovação das empresas? Sim, todos os estudos internacionais, e aqui embaixo eu cito alguns deles, provam que empresas que são mais diversas inovam mais. O que a gente conclui aqui? Que a nossa dificuldade de gerir diversidade, gerir capital intelectual, gerir capital humano, está correlacionado com a exclusão de gênero nas nossas organizações. Se nós temos uma base econômica, uma base produtiva fortemente orientada para commodity, o que a gente acaba fazendo? Tentando reduzir custo e aumentar a margem com o ritmo físico do trabalho. Nós não estamos tão preocupados com gestão do capital intelectual, que é o que resolveria esse problema. Se nós conseguirmos ir melhor no ranking de inovação, nós resolvemos também o problema da equidade de gênero, gerando recursos para pagar esse suporte à maternidade. Quando a gente olha aqui, na comparação de todos esses rankings globais, pegando por ano, o que a gente percebe? Que a posição das mulheres no ranking de gênero, vamos lembrar que hoje, 2020, nós estamos aqui na 92ª posição, então a gente veio caindo de 2010 para cá. O que a gente percebe aqui? Que a posição das mulheres no ranking de equidade de gênero cai, mas cai também a nossa posição no ranking de inovação, cai a nossa posição nos rankings de competitividade, cai o nosso volume total de patentes. O que a gente vai percebendo é que essas coisas estão correlacionadas. Por quê? Porque todos esses índices variam de acordo com o preço das commodities no mercado global. Isso prova que a gente tem uma economia que está de costas para a inovação. Então, esse é um ponto. Se nós conseguirmos fazer uma melhor gestão do capital humano e uma melhor meritocracia, a gente talvez consiga resolver o problema da inclusão das mulheres de maior educação no mercado de trabalho. Mas e as mais pobres? Quando nós olhamos para os desafios da ONU,
que cria um pacto global para tentar endereçar os maiores problemas, a gente vê que miséria, pobreza extrema, destruição do meio ambiente nos países pobres, mortalidade infantil e fragilidade da infância têm causas comuns. A desigualdade entre os gêneros está na base da fragilidade da vida no planeta. Por quê? Porque se eu tenho mulheres tendo que cuidar sozinhas de crianças, eu as condeno a um ciclo de miséria sem fim, sem suporte para a maternidade. É impossível que essas mulheres cuidem para reduzir a vulnerabilidade da infância. E essa é uma questão central, e aqui no caso da meta global da ONU, porque isso correlaciona com a nossa capacidade de gestão da paz, porque a miséria é um fator de instabilidade política, e a questão do avanço nas metas de controle da poluição. Por que as mulheres estão tanto nessa posição? E por que em tantas sociedades, voltando aqui para trás, ninguém se incomoda tanto com essa posição das mulheres? Vamos olhar um pouquinho, e no slide seguinte eu fiz um resumo dos valores associados ao que deveria ser uma boa mulher ou um bom homem nas sociedades, para a gente ver como é que a gente mistura o fato biológico do sexo, nasceu mulher ou nasceu homem, com o dado cultural do que seria valores adequados de masculinidade, valores adequados de feminilidade. Aqui está os sentidos de gênero, tal como eles aparecem no Ocidente, nas artes, nos mitos, nas lendas e na literatura. A ideia de masculino está ligada à ideia da força e à ideia do feminino, à ideia de fragilidade. A ideia de que o homem é mais capaz da razão, que a mulher está sempre perdida no domínio da emoção. Que o homem é mais independente, a mulher é mais dependente. O homem é capaz de coragem, a mulher está perdida no medo. O homem recorre à lógica, a mulher é mais psicológica. O homem é mais consciente, a mulher é mais aberta ao inconsciente. O homem se mobiliza por consciência e sensação, a mulher se mobiliza por intuição e sentimento. O homem é mais racional, a mulher é mais irracional. Nas artes e na literatura e na política, o homem está para o público, assim como a mulher está para o privado. O homem está para o sol, assim como a mulher está para a lua. O homem está ligado ao dia, a tudo que é claro, politicamente confiável, transparente, ele é mais puro. A mulher pertence à noite, ao escuro, à intriga, ao suspeito. Nas culturas orientais, a gente vê a mesma coisa. O princípio Yang, na filosofia taoísta, é masculino, o princípio Yin é feminino, e quando a gente olha para esses valores masculinos e essas características masculinas, como uma energia, como é no taoísmo, a gente diz que os homens deveriam ter mais essa energia yang e as mulheres deveriam ter mais essa energia yin. Então, quando a gente vê mulheres que são racionais, competitivas, que querem trabalhar por resultado, que não aceitam a dependência, nós olhamos para essas mulheres, de modo geral, como mulheres esquisitas. Espera aí, mas por que você está sendo tão masculina? Porque, na verdade, a gente criou o ideal cultural de gênero, um conjunto de valores e uma cosmovisão associada ao masculino e feminino, e a gente tenta obrigar o indivíduo que nasce com aquele dado biológico a se conformar a esses lugares na sociedade, produtos da cultura. Nós associamos a masculinidade com a competitividade, a força, a razão e a potência, e a feminilidade com a fragilidade, o cuidado e a frescura. Mas há homens que cuidam, mulheres que competem. E chega uma hora que as sociedades precisam olhar para homens e mulheres como indivíduos, cada um com as suas características e com as suas potencialidades. Se a gente tenta evitar que esse homem cuide e essa mulher compita, a gente vai estar fazendo com que eles façam coisas que talvez não sejam o seu melhor. A gente fere o coração da meritocracia e o coração da ideia de liberdade individual.
Então, quando nós pensamos discriminação e exclusão, ela está direcionada aos atributos tidos como femininos nas culturas, que são percebidos como fraqueza. Vê superioridade na conquista, na dominação e na subordinação do outro, gerando uma hipervalorização dos atributos masculinos. Olham para a ética do cuidado com desprezo e gera uma valorização demasiada da masculinidade, o que promove a competição predatória e a desvalorização da vida. Quando a gente consegue entender que esses valores e essas energias ou essas diferenças, elas somam, a gente consegue abrir mão da discriminação. A gente precisa, então, pensar, não é um ou outro, é um e outro, cada um podendo usar mais as suas potencialidades para construir equipes, times e sociedades capazes de resolver seus problemas. Então, quais são as consequências dessa cultura de gênero que nós temos no Brasil? De cada 3 adultos entre 18 e 40 anos que morrem no Brasil, 2 são homens. Então, a desigualdade de gêneros, ela não afeta só as mulheres. E essa morte não é só morte violenta. Ela é morte violenta também, porque a maioria no crime são homens, mas são acidentes de trânsito, acidentes de trabalho e imprudências das mais variadas, que fazem parte da forma como nós entendemos a masculinidade. Homem não tem medo, homem não se cuida, homem não toma cuidado, homem compete, e aí a gente vê um monte de jovem morrendo inadequadamente porque a gente não discute essa construção de masculinidade que pode ser bastante destrutiva se não estiver equilibrada com uma ética de cuidado. No trânsito, morre uma média de 100 pessoas por dia, a maior parte dos acidentes causados por homens, 80% dos acidentes fatais no trânsito no Brasil ocorrem com homens, e isto é fruto dos valores associados ao que é ser homem de verdade. 48% dos lares são mantidos por mulheres, eu tinha dito 38% lá na frente, que são os dados do IPEA e do IBGE. Há aqueles lares em que os homens estão em casa, mas não contribuem necessariamente para a manutenção da casa, ou porque tem alguma deficiência ou alguma dificuldade de inclusão econômica, e a gente vê uma violência muito grande contra crianças e adolescentes, a prostituição infanto-juvenil de um tamanho enorme entre nós, associados à ideia de que é possível ser homem e irresponsável com a própria sexualidade. Então, nós tivemos no passado aquelas ideias, prendam as suas cabras porque meu bode está solto, e uma série de outras questões que criaram uma imagem de masculinidade predatória e irresponsável que nós precisamos discutir. Então, a desigualdade de gêneros ela é ruim para todo mundo. Nós não podemos dizer, são os homens contra as mulheres ou as mulheres contra os homens. São heranças culturais que nós recebemos dos nossos ancestrais e que hoje nós podemos rever para ter uma vida melhor. Nós podemos discutir essas questões para gerar uma maior equidade, inclusive gerar a maior possibilidade, educar os homens para que eles consigam curtir e usufruir do cuidado dos próprios filhos. Muito do abandono dos lares, ele é consequência ainda da escravidão no Brasil, em que os familiares iam sendo vendidos e os homens eram vendidos separados das mulheres e das crianças. Nós não discutimos que valores deveriam estruturar essas parcerias dentro da família, e está na hora da gente olhar para isso como um grande desafio civilizatório, na minha opinião. Essa não é uma questão política. Essa é uma questão de aumento da qualidade de vida, da competitividade e de segurança, de valor da vida na nossa sociedade. Então, para garantir que a gente consiga avançar com essa questão da equidade de gêneros, várias instituições se uniram para trabalhar por essa meta. As Nações Unidas buscam promover a equidade de gêneros na educação primária e secundária, nos países como instituições frágeis e sem programa de equidade de gênero, para reduzir pobreza, doença, mortalidade infantil e promover o desenvolvimento sustentável. O Banco Mundial busca promover a inserção econômica feminina, especialmente na África subsaariana,
e combater a desigualdade de remuneração nos países de baixa renda. Ele busca também combater valores culturais que promovam casamento prematuro, reclusão feminina e educação de qualidade restrita aos meninos, que não são coisas que nós temos aqui, que nós discutimos lá atrás. Então, nós temos que avançar em outras questões. As regiões com maior progresso nas metas de equidade são 64 países da Europa, África Central, Caribe e América Latina. A maior resistência está na África subsaariana e Sudeste Asiático. A Agenda do Milênio busca eliminar a equidade de gêneros no acesso à educação e reduzir em 3/4 a mortalidade materno-infantil no nascimento e de crianças até 5 anos. E essas metas estão diretamente correlacionadas. O que a gente vê, então, é uma evolução da ideia de igualdade, que é um conceito do feminismo liberal, segundo o qual, se fossem dadas às mulheres as mesmas oportunidades e condição que os homens, a discriminação e as diferenças seriam eliminadas. Essa ideia surge no movimento sufragista da Inglaterra do final do século XVIII, começo do século XIX. Ele evolui para conseguir acesso ao voto feminino no século XX, e havia essa ideia de que se as mulheres pudessem trabalhar e ter educação, essas diferenças seriam eliminadas. Mas não foi isso que a gente observou, porque tem esse dado biológico da maternidade associado às mulheres. Então, quando se sai do conceito de igualdade para o conceito da equidade, a questão principal é o suporte à maternidade, entendendo que bebês nascem de mães, mas bebês do sexo feminino e bebês do sexo masculino. Então, o suporte à maternidade é importante para homens e mulheres. De novo, não é algo que nos divide. Quando nós olhamos aqui para as causas da desigualdade, nós já falamos nisso mais cedo, as mulheres concentram a maior parte da responsabilidade pelo trabalho doméstico e reprodução da vida, cerca de 70% do trabalho doméstico nos Estados Unidos, não há medidas brasileiras, mas o que a gente vê aqui no Brasil, a enorme maioria do trabalho doméstico ainda é atribuição feminina, e quando o marido faz alguma coisa, ele diz, não vê como eu estou te ajudando, quer dizer, o trabalho é teu, eu que sou legal estou te dando uma forcinha, ao invés de dizer o trabalho é nosso, dividimos equitativamente. Com o aumento dos divórcios, muitas mulheres trabalham e cuidam da rotina das casas sozinhas, e fora aquelas que não são legalmente divorciadas, são de fato abandonadas. São femininos a maior parte dos empregos de baixo prestígio, baixa qualificação e baixa proteção legal. Nas últimas décadas, ocorreu a feminilização da pobreza, e são cerca de 70% dos miseráveis do mundo. São mulheres e crianças com menos de 10 anos, dependentes dessas mulheres. Tem o ônus feminino com cuidado com bebê, crianças e idosos, e essas consequências terríveis para os homens, que são filhos dessas mulheres, que fazem parte dessas crianças criadas precariamente e que morrem mais cedo por causa da forma como a gente educa para a masculinidade. Está aqui as metas do milênio, para a gente refletir sobre elas. Está aqui para vocês pararem o vídeo, olhar, tem muito material sobre isso na internet. E aqui os nossos estudos sobre desafios de aprimoramento institucional no Brasil. Como nós podemos pensar nossos modelos mentais, nossa cultura, nossa forma de trabalhar em conjunto, para que a gente possa resolver melhor esses problemas que afetam a todos. Obrigada.